Então, pessoal, continuando, padrão de projetos Strategy, vamos repetir aqui o código, vamos dar uma olhada. Está aqui nosso teste, exportando um pedaço de TXT, exportando para HTML, a entrada é basicamente a mesma, e a gente exporta para dois formatos diferentes, para o TXT e o HTML. Ok, o teste é ok, mas quando a gente chega para olhar para a nossa classe do editor de texto, que é quem está realmente exportando essa informação, quem está recebendo, armazenando o texto, né, quebra em parágrafos, coloca aqui na lista de parágrafos, é um todo texto bem simples, nada perto de um what sees, what you get, né, mas só aumentar a quantidade de objetos no what sees, what you get. Dá para usar a mesma solução que a gente vai usar do Strategy nele também. Então vamos lá. Está aqui o método exportar, é o método problemático. Então temos aqui um método que tem um bloco de código, um case, para cada formato diferente. Então eu quero exportar, sei lá, no futuro para XML, em JSON, qualquer formato que vai surgindo aí, vão surgindo novos formatos, né, de arquivo, DocX, OpenOffice, né? Então vai ficar um código enorme. Isso é um código de brinquedo, é um parágrafo. Imagina exportar figura, tabela, um monte de objetos. Então fica inviável colocar tudo isso no método só. Então a gente tem que pensar em como melhorar isso aí. Uma forma, né, a gente poderia pensar uma forma mais ingênua, seria fazer herança. Então eu teria um editor de texto TXT e um editor de texto HTML. Eu colocaria um método exportar abstrato aqui na classe editor de texto, e aí cada subclasse implementaria uma subclasse editor de texto TXT, teria essa implementação, e a outra subclasse editor de texto HTML teria essa outra implementação. Mas isso não é uma boa estratégia. Homenagem até o nome do padrão. Não é legal fazer isso. Por quê? Imagine, você começa a editar, cria um new editor de texto TXT, começa a escrever lá, exporta para TXT. Mas em um determinado momento surge o requisito de você querer pegar esse mesmo texto que você fez no editor de TXT e jogar para HTML. E aí? Não, eu já criei um editor de texto TXT. Como é que eu vou jogar ele para HTML? Eu vou ter que pegar todos os parágrafos, jogar de um objeto para o outro. Tá? Não vai ficar legal. Esse código não vai ficar bom, não. Né? Vai ficar acoplado. Então, na verdade, vai ser aí onde tem a sacada do Strategy. Né? A gente vai quebrar esse código em dois conceitos, em duas classes. A gente vai ter que entender o que é o editor de texto. O editor de texto é os seus parágrafos, né? E na hora de exportar, eu tenho que criar outra classe. É outra classe, não é o editor de texto que vai exportar. Então vamos ver como é que é mais ou menos a ideia do Strategy. É muito parecido com um refatoramento chamado Replace Conditional with Polymorphism. Tá? Eu vou até abrir aqui para vocês verem no site de Refactoring. Tem polymorphism. Replace conditional with polymorphism. Tá? É esse o refatoramento. Tá? É uma ideia muito parecida. Você vai quebrar as condições do seu código. Né? Você tem aqui o código todo cheio de condições, e aí você vai separar a classe origem, na verdade, que não está nem aparecendo aqui. Não, na verdade, o Replace Conditional with Polymorphism seria usando a herança mesmo. Né? Seria bastante, mas no nosso caso isso aqui não é suficiente, a gente vai ter que quebrar os conceitos, porque, como eu já falei, a história não dá para começar a escrever no editor de texto TXT e depois querer mudar para o editor de texto HTML. Né? Então, eu exporto o mesmo texto para vários formatos, então, na verdade, foi um equívoco meu. Né? O Replace Conditional with Polymorphism, ele ainda não é suficiente, tem que ser realmente um Strategy aqui. Então, vamos olhar aqui qual é o gabarito do padrão Strategy. Ele quebra, né, em dois conceitos. Você tem um contexto, que realmente é o nosso editor de texto, né, que tem os dados. E aí os algoritmos que forem diferentes, você isola esses algoritmos em uma interface. Então, qual seria a nossa interface? O padrão chama ela de Strategy, né? Por isso que o nome do padrão é Strategy. A nossa estratégia, o nosso algoritmo que está se repetindo, é o algoritmo de exportação. Então, a nossa estratégia vai ser exportação. Então, posso criar uma interface exportador, e aí a gente tem implementações dessa interface para cada tipo de exportação diferente. Né? Então, vamos olhar como é que ficaria isso no código. A gente teria que criar aqui a interface exportador. Certo? Então, na verdade, o editor de texto ele tem um exportador. E aí é o exportador que vai fazer o serviço que está repetido ali. Vou criar aqui a interface exportador.
vou colocar, nesse caso aqui dá para aproveitar esse mesmo método aqui, vou jogar lá, é fácil, certo? E aí a gente vai decidir o seguinte, eu vou ter o editor texto vai receber esse exportador, vou ter que colocar aqui um set e um get. Fazer o seguinte, não vou colocar um set e get, vou dizer assim, na hora de exportar, em vez de receber o formato, eu vou receber o exportador. É melhor fazer assim. Então não vou precisar colocar ali nem como campo. E o que a gente vai fazer? Em vez de o próprio objeto editor texto exportar, ele simplesmente manda exportador. Exportar. Não passo o formato, aqui ele não precisa receber o formato, né, porque cada exportador já sabe o seu formato. Então não vou precisar passar o formato. O que mais? Então é isso. Vou comentar esse código aqui, que a gente vai aproveitar alguma coisa dele. Certo? Então vai simplificar, como ficou muito mais simples a nossa classe editor de texto. Porque a gente quebrou, né, os conceitos em duas classes. Logicamente nós também quebramos os testes, porque estava esperando passar um TXT e o enumeration lá, TXT e HTML, e agora a gente vai ter que criar os exportadores propriamente ditos. Então vamos lá. Vamos criar aqui uma classe, class exportador TXT, implementa a interface exportador. Aqui a gente vai botar aqui o método exportar, já prontinho. Quer dizer, vazio, mas a gente tem um método aqui, a gente dá para aproveitar o código lá do exportador de texto, do editor de texto, na verdade. Então é muito legal fazer esse refatoramento, porque a gente reaproveita o código que a gente tinha, algumas vezes dá para reaproveitar. Vamos lá, jogo aqui, tira os comentários. Sim, tá faltando um detalhe, esqueci isso, importantíssimo, eu deixei a granada cair, tá vendo? Vai explodir. Como eu vou saber quais são os parágrafos? Então esse é um dos dilemas do strategy. O contexto precisa passar informação para a estratégia. No caso aqui foi o editor de texto, precisa passar informação precisa passar os parágrafos para o exportador. Então existem duas formas de fazer isso. A gente pode fazer com que o strategy receba o contexto inteiro, e aí ele dá um get parágrafos, por exemplo, ou então eu posso já passar, o contexto já pode passar os dados destrinchados para a estratégia. Tá? A gente vai fazer essa primeira abordagem, né? Eu vou passar uma lista de parágrafos aqui, vamos fazer isso de cima para baixo. Vamos lá, eu vou passar para esse cara aqui os parágrafos, que eu sei que é exatamente isso, né, que ele vai precisar para exportar. Então, vamos colocar aqui, adiciono o parâmetro lista de parágrafos, aqui na interface. E agora, lá no meu exportador, eu tenho também a lista de parágrafos. Beleza. Vou precisar inicializar aqui o result, vazio. Pronto. E agora nós já temos um exportador pronto. O teste vai precisar mudar, porque em vez de passar um enumeration, eu tenho que passar aqui um new exportador. Certo? E eu vou dar um pause aqui no vídeo, que eu vou já digitar o restante do código e depois que a gente retorna. Então tá aqui, pessoal, código final. Usei a mesma estratégia aqui para o exportador de HTML, certo? Troquei o enumeration pelo exportador de HTML e tá aqui o código que faz as tags do HTML. Vamos voltar aqui no editor de texto para ver como o código dele ficou simplesinho. Vou apagar aqui esse código comentário, a gente não precisa mais. Olha só, beleza. Ele agora, o editor de texto, se preocupa apenas com os parágrafos e recebe um exportador na hora de exportar. Tá bom? Então esse código aqui fica muito mais flexível. Por quê? Porque na hora que eu precisar criar um novo teste para exportar um novo formato, eu só preciso fornecer um novo exportador. Né? Então não vai mudar mais nada o editor de texto.
Tá? Então a gente isolou bastante, tornou ele totalmente independente do código de exportação. Isso é muito interessante, muito legal esse código.